Antes de nos unirmos em oração, vamos refletir sobre a palavra de Deus e nos preparar para este momento sagrado. Há uma batalha acontecendo agora mesmo, mas ela não é travada com espadas ou armas. Não será relatada nos noticiários, mas é profundamente real. É uma guerra espiritual que acontece em nossos corações e mentes, independentemente de reconhecermos ou não. A Bíblia é clara ao afirmar que estamos no meio desse conflito. Essa batalha não espera que estejamos prontos. Não pausa quando estamos cansados, nem desaparece quando a ignoramos. Negá-la não muda sua realidade. Assim como ignorar uma tempestade, não impede que ela venha. E é isso que o inimigo deseja. Que permaneçamos desatentos, vulneráveis à sua influência. Mas Deus, em seu infinito amor, não nos deixou desprotegidos. Ele não nos alertou sobre essa guerra para nos causar medo ou ansiedade, mas para nos preparar. Ele nos deu tudo o que precisamos para resistir, lutar e triunfar. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos apresenta um retrato poderoso dessa armadura em Efésios 6:10-18, dizendo: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa força que nos sustenta não é fruto do nosso próprio esforço. É divina, vem de Cristo. A armadura que Paulo descreve não é um acessório, mas uma proteção espiritual indispensável que precisamos vestir diariamente. Vamos explorar juntos os significados profundos de cada peça dessa armadura e nos preparar para enfrentar os desafios da vida com confiança. Cada peça da armadura de Deus tem um propósito específico. Elas não são meras metáforas, mas ferramentas espirituais que nos ajudam a enfrentar os desafios diários. Vamos refletir sobre cada uma delas. O cinto da verdade, assim como o cinto de um soldado antigo, segurava toda a armadura no lugar. A verdade sustenta a nossa vida espiritual. Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. A verdade de Deus nos dá estabilidade e direção, enquanto o inimigo tenta nos enganar com mentiras. Conhecer a verdade de quem Deus é e do que Ele diz sobre nós nos torna inabaláveis mesmo quando enfrentamos incertezas. A couraça da justiça. A couraça protege o coração, o centro de nossas emoções e decisões. Espiritualmente, ela simboliza a justiça de Cristo, que nos é dada pela graça. O inimigo quer nos encher de culpa e vergonha, mas quando vivemos em retidão, escolhendo obedecer a Deus, somos protegidos. Não é a nossa perfeição que nos defende, mas a justiça de Jesus. Os sapatos da paz. Sapatos firmam nossos passos e nos preparam para a jornada. Os sapatos da paz nos dão a confiança para caminhar, mesmo em terrenos difíceis. A paz que vem do Evangelho nos lembra que Deus está no controle mesmo em meio às tempestades. Essa paz é nossa base, nosso equilíbrio, permitindo-nos avançar sem medo. O escudo da fé. O apóstolo Paulo descreve a fé como um escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. Esses dardos podem ser dúvidas, medos ou tentações que nos atingem de surpresa. Mas o escudo da fé nos protege quando confiamos em Deus, mesmo quando não vemos o fim do túnel. A fé não é apenas acreditar, mas uma convicção profunda de que Deus é fiel. O capacete da salvação. O capacete protege a mente, um dos principais alvos do inimigo. Ele tenta nos confundir, plantar medo e insegurança. Mas a salvação nos lembra que somos filhos de Deus, amados, redimidos e seguros em sua graça. Com essa certeza, nossos pensamentos se alinham com a verdade divina. A espada do Espírito. A única arma ofensiva na armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou a palavra para vencer o inimigo, declarando: Está escrito. Assim também devemos conhecer as Escrituras, meditar nelas e usá-las como nossa defesa e ataque. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Parte 3. Colocando a armadura em oração. Agora que refletimos sobre cada peça, vamos vesti-las em oração. Declare essas verdades com fé. Senhor, obrigado por me dar a tua armadura. Hoje, coloco o cinto da verdade para me manter firme contra as mentiras. Cubro-me com a couraça da justiça, para proteger meu coração de acusações. Calço os sapatos da paz, para caminhar confiante no teu evangelho. Levanto o escudo da fé para apagar os ataques do inimigo. Protejo minha mente com o capacete da salvação, lembrando que sou teu. E empunho a espada do Espírito, tua palavra viva, para vencer as batalhas que virão.
Que tua presença me acompanhe e me fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Vestir a armadura de Deus não é um evento único, mas uma prática diária. A vida cristã é uma jornada que exige constante preparação, renovação da mente e dependência de Deus. Aqui estão passos práticos para manter-se equipado. Leia e medite na palavra. Diariamente a Bíblia é a fonte de todas as peças da armadura. Tire tempo para ler, meditar e memorizar as Escrituras. Mesmo pequenos versículos podem ser um poderoso escudo em momentos de dúvida ou desafio. Ore. Sem cessar, Paulo encerra o trecho de Efésios 6, 10, 18, encorajando-nos a orar em todo o tempo. A oração é o canal pelo qual recebemos força e direção de Deus. Seja específico em suas orações, pedindo sabedoria e proteção. Confesse a verdade de Deus, faça declarações baseadas nas Escrituras sobre sua identidade em Cristo e sobre as promessas de Deus. Isso ajuda a combater os pensamentos negativos e as mentiras do inimigo. Viva em comunidade. A vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Cercar-se de uma comunidade de fé fortalece sua caminhada. Outros podem ajudá-lo a discernir, orar e edificar sua fé. Cultive um coração de gratidão. Gratidão nos mantém focados nas bênçãos de Deus, mesmo em meio aos desafios. Agradeça a Deus diariamente pela proteção, graça e força que Ele provê. Vestir a armadura de Deus é mais do que um conceito espiritual. É uma maneira prática e transformadora de viver. Cada aspecto da armadura não apenas protege, mas também guia nossa conduta, decisões e atitudes. É por meio da aplicação diária desses princípios que experimentamos uma vida de vitória e propósito em Cristo. A vida cotidiana está cheia de desafios, distrações e tentações que podem nos afastar do caminho de Deus. As dúvidas sobre quem somos, o medo do futuro, a influência de opiniões externas e as pressões da sociedade são armas que o inimigo frequentemente utiliza contra nós. Entretanto, quando escolhemos conscientemente vestir a armadura de Deus a cada dia, começamos a enxergar esses desafios sob uma nova perspectiva, a perspectiva de Deus. Viver com a armadura de Deus significa permitir que cada aspecto de nossa vida seja moldado pela verdade de suas Escrituras. A palavra da verdade nos ensina a discernir o que é certo, a rejeitar mentiras e a caminhar com confiança. Essa verdade não é apenas algo que aprendemos, mas algo que incorporamos. Ela molda nosso caráter, influencia nossas palavras e governa nossas escolhas. A couraça da justiça nos lembra que nossa posição diante de Deus não é baseada em nossos méritos, mas na obra redentora de Cristo. Isso nos dá liberdade para viver sem o peso da condenação, mas também com responsabilidade de refletir essa justiça em nossas ações. Em nossas relações diárias, somos chamados a agir com integridade, tratar os outros com respeito e buscar a retidão, mesmo quando ninguém está olhando. Os calçados da paz nos impulsionam a levar a mensagem de reconciliação de Deus ao mundo. No trânsito, no ambiente de trabalho, em casa e até nas redes sociais, somos chamados a ser pacificadores. A paz de Deus em nossos corações nos permite responder com gentileza e paciência, mesmo diante da provocação ou do conflito. Escudo da fé nos equipa para enfrentar as adversidades com confiança. Quando surgem dúvidas, medos ou situações que parecem esmagadoras, a fé em Deus nos mantém firmes. Não importa o que enfrentemos, sabemos que Ele é soberano e que suas promessas são verdadeiras. A fé nos dá coragem para perseverar e esperança para olhar além das circunstâncias. O capacete da salvação protege nossa mente. É onde começam muitas de nossas batalhas. Nos pensamentos. Quando permitimos que a segurança da nossa salvação molde nossa mentalidade, rejeitamos pensamentos destrutivos, como culpa, vergonha e dúvida. Em vez disso, encontramos segurança na certeza de que somos filhos de Deus, amados e aceitos por Ele. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa arma ofensiva. Usamos a palavra para combater mentiras com a verdade, para edificar nossa fé e para encorajar os outros. Ela nos dá sabedoria para tomar decisões e força para resistir às tentações. Mas para usar essa espada, precisamos estar familiarizados com ela. É através da leitura e meditação nas Escrituras que nos tornamos proficientes no uso dessa poderosa arma. Por fim,
A oração é o que mantém todas as partes da armadura conectadas. A oração nos liga ao coração de Deus, nos fortalece e nos dá clareza. Por meio dela entregamos nossas preocupações, buscamos direção e nos alinhamos à vontade divina. Viver com a armadura de Deus significa viver em constante comunicação com Ele, permitindo que Sua presença guie cada passo. Ao vivermos com a armadura de Deus, não apenas enfrentamos as batalhas da vida com coragem, mas também demonstramos ao mundo o poder transformador de Cristo. Nossa vida se torna um testemunho vivo de Sua graça, amor e verdade. Assim, em cada momento, temos a oportunidade de impactar os outros, apontando para a fonte de nossa força e esperança, o próprio Deus. Viver diariamente com a armadura de Deus traz resultados transformadores, tanto em nossa vida pessoal quanto em nosso impacto no mundo ao nosso redor. Quando nos revestimos com os elementos espirituais descritos em Efésios 6, 10, 18, não apenas resistimos aos ataques espirituais, mas também experimentamos uma vida cheia de propósito, paz e vitória. O fruto de uma vida com a armadura de Deus é evidente em diversas áreas. E uma fé inabalável. A fé é fortalecida à medida que enfrentamos desafios com o escudo da fé. Passamos a confiar não nas circunstâncias, mas na soberania de Deus. Quando somos fiéis em buscar a Deus diariamente, experimentamos Sua presença e seu poder, e nossa confiança nele cresce. As tempestades da vida já não nos abalam como antes, pois sabemos que Deus está conosco. Paz interior e exterior, os calçados da paz, nos capacitam a viver em harmonia com Deus, conosco mesmos e com os outros. Essa paz não é ausência de conflitos, mas uma segurança firme em meio às tribulações. Ao buscar a reconciliação em nossas relações, somos agentes de transformação, demonstrando o amor de Cristo em nossas atitudes e palavras. Vitória sobre as tentações, com a espada do Espírito, a palavra de Deus, em nossas mãos, adquirimos a capacidade de identificar e resistir às tentações. Cada vez que escolhemos obedecer a palavra em vez de ceder ao pecado, experimentamos a alegria e a liberdade que vem de uma vida em conformidade com os princípios de Deus. Uma vida cheia de propósito. Vestir a armadura de Deus nos mantém alinhados com o propósito que Ele tem para nossas vidas. Quando colocamos o capacete da salvação, somos lembrados de nossa identidade e destino em Cristo. Isso nos ajuda a priorizar o que realmente importa, evitando distrações que nos afastariam do plano de Deus. Um testemunho impactante. Quando vivemos revestidos da armadura de Deus, nosso testemunho se torna poderoso. As pessoas ao nosso redor veem a diferença em nossas atitudes, em nossa paciência durante os desafios e em nossa disposição de amar, mesmo quando é difícil. Isso abre portas para compartilhar o Evangelho e apontar outros para Cristo. Crescimento espiritual contínuo. A jornada de usar a armadura de Deus diariamente nos leva a um crescimento espiritual constante. Ao praticar a leitura e meditação nas Escrituras, a oração fervorosa e a dependência do Espírito Santo, nossa compreensão de Deus e nosso relacionamento com Ele se aprofundam. Tornamo-nos mais semelhantes a Cristo, refletindo seu caráter em nossas vidas. Resiliência em meio às batalhas. A armadura de Deus nos prepara para enfrentar as batalhas inevitáveis da vida. Em vez de sermos derrotados pelo desânimo ou pela opressão, encontramos força e coragem no Senhor. Nossa resiliência se torna um testemunho vivo de Sua fidelidade. Uma comunidade edificada. Ao vivermos com a armadura de Deus, contribuímos para a edificação da igreja. Nossa fé, nossa paz e nosso exemplo fortalecem aqueles ao nosso redor, inspirando-os a buscarem também uma vida de vitória espiritual. Unidos em propósito e revestidos com a armadura, podemos avançar como um exército espiritual, cumprindo a missão de Deus no mundo. A promessa de Deus é que, ao usarmos sua armadura, estaremos equipados para enfrentar as forças espirituais do mal, resistir às tentações e viver uma vida que glorifica a Ele. Cada dia é uma nova oportunidade de escolher viver revestidos dessa armadura, experimentando os frutos de uma caminhada íntima e obediente ao nosso Pai Celestial. Em última análise, o maior fruto de uma vida com a armadura de Deus é a proximidade com o próprio Deus. Ao nos entregarmos a Ele e permitirmos que Ele nos revista com suas verdades, experimentamos a plenitude de seu amor, graça e poder. Assim, vivemos não apenas
como vencedores, mas como filhos amados e embaixadores do reino. Conhecer a armadura de Deus é o primeiro passo, mas o verdadeiro poder está em saber como colocá-la e usá-la diariamente na vida prática. A rotina espiritual que envolve vestir essa armadura é o que fortalece a fé e nos prepara para as batalhas que enfrentamos, muitas vezes invisíveis, mas reais. Antes de mais nada, é fundamental entender que a armadura não é um item físico, mas uma metáfora espiritual que requer disciplina e entrega. É uma postura de vida, uma escolha consciente de se revestir da força, da verdade e da justiça de Deus a cada novo dia. O primeiro passo para colocar a armadura de Deus é a preparação interior. Isso começa com o reconhecimento da nossa necessidade de proteção espiritual. Devemos admitir que sozinhos somos vulneráveis, mas que em Deus encontramos força. Essa humildade é o que abre espaço para que Deus nos revista com sua armadura. Logo em seguida, devemos cultivar uma vida de oração constante. Orar é o canal que conecta nosso espírito à força de Deus. Não se trata apenas de pedir proteção, mas de buscar intimidade, pedir discernimento, força e coragem para enfrentar as provações diárias. É por meio da oração que ativamos cada peça da armadura. A palavra de Deus é o manual para usar essa armadura. É indispensável meditar nas Escrituras para que a verdade de Deus se fixe no coração e na mente. Quando conhecemos a palavra, nossa mente é renovada e podemos resistir às mentiras e ataques do inimigo com firmeza. Isso torna a espada do Espírito uma arma afiada e eficaz. No dia a dia devemos praticar a justiça, que é a couraça da justiça. Isso significa viver de maneira íntegra, honesta e alinhada com os princípios divinos. A justiça não é apenas um estado moral, mas uma proteção contra a condenação e as acusações que o inimigo pode lançar contra nós. A preparação para avançar com os pés calçados com a prontidão do Evangelho exige que sejamos agentes de paz. Devemos cultivar a reconciliação, a humildade e o amor, para que, onde quer que estejamos, possamos levar a paz de Cristo, tornando-nos instrumentos de transformação. Além disso, o escudo da fé precisa ser levantado a todo momento. Isso exige vigilância e decisão. A fé não é passiva. Ela é ativa e nos mantém firmes diante das dúvidas, medos e ataques que tentam nos abalar. Reforçar a fé envolve lembrar das promessas de Deus e de tudo que Ele já fez por nós. O capacete da salvação protege nossos pensamentos, mantendo-os fixos na esperança da salvação e na certeza da vitória final em Cristo. Isso nos ajuda a não sermos dominados por dúvidas, desespero ou confusão mental. A mente protegida é uma mente fortalecida. Por fim, a armadura de Deus se coloca diariamente, pela manhã e em cada momento de necessidade. É uma prática de entrega contínua, de buscar a Deus em todas as áreas da vida. É estar consciente das batalhas espirituais e, por isso, permanecer alerta, orando sempre e permanecendo firmes na fé. Assim, viver com a armadura de Deus é mais do que um ato simbólico, é uma forma de vida que requer compromisso, disciplina e amor por Deus. Ao incorporarmos esses hábitos, não apenas resistimos ao mal, mas avançamos com confiança, sabendo que somos guardados pelo poder divino. Essa prática diária nos torna mais fortes, mais preparados e mais próximos do propósito eterno para o qual fomos chamados. Vencer as batalhas espirituais não é um evento único ou um momento isolado. É um processo contínuo que exige perseverança, confiança e intimidade constante com Deus. Embora a armadura de Deus nos proteja e fortaleça, a caminhada cristã é repleta de desafios que testam nossa fé, paciência e obediência. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos nas batalhas espirituais é o cansaço. Muitas vezes a luta parece longa demais. As adversidades se acumulam e a tentação de desistir pode parecer tentadora. Porém, a Bíblia nos lembra em Gálatas 6:9: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." A perseverança é a chave para a vitória. Mesmo quando o inimigo tenta nos derrubar com desânimo, Deus nos chama a permanecer firmes, confiando que Ele está no controle e que o fruto virá no tempo certo. Outra arma poderosa contra as trevas é a confiança inabalável em Deus. Essa confiança nasce do conhecimento de quem Ele é. Um Deus fiel, poderoso e amoroso que nunca nos abandona. Mesmo nas situações em que não conseguimos enxergar uma saída, confiar em Deus nos permite avançar com segurança.
Essa fé ativa é como um farol na escuridão, iluminando o caminho e afastando o medo. A intimidade com Deus é o combustível que mantém a armadura firme em nossos corações. Quanto mais nos aproximamos dele por meio da oração, adoração e estudo da palavra, mais sensíveis nos tornamos ao seu espírito e mais aptos a reconhecer e resistir às artimanhas do inimigo. A intimidade gera discernimento, e o discernimento é essencial para não sermos enganados pelas ciladas espirituais que surgem de maneira sutil e sorrateira. Além disso, é importante lembrar que não estamos sozinhos nessa batalha. A comunhão com outros irmãos e irmãs na fé fortalece nossa caminhada. A Igreja, como corpo de Cristo, nos oferece apoio, encorajamento e oração, elementos fundamentais para mantermos a resistência espiritual. Compartilhar as lutas e orar uns pelos outros multiplica a força que recebemos do Senhor. Quando a batalha parecer mais intensa e o inimigo parecer mais próximo, devemos nos lembrar de que a vitória já foi conquistada por Jesus na cruz. Ele quebrou as cadeias do mal, derrotou o pecado e a morte, e nos concede autoridade para resistir ao diabo. Essa verdade deve ser proclamada diariamente com fé e ousadia, para que o inimigo saiba que não tem domínio sobre nós. Finalmente, vencer as batalhas espirituais é uma demonstração da graça e do poder de Deus em nossas vidas. É uma oportunidade para crescer em maturidade, caráter e fé, e para testemunhar ao mundo que a luz de Cristo é maior que qualquer escuridão. Mesmo diante das lutas, podemos declarar com Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Portanto, siga firme, revestido da armadura de Deus, perseverando em oração, confiando na fidelidade divina e caminhando em comunhão com outros irmãos. Essa é a postura do vencedor, um vencedor que já tem a vitória garantida, porque sua força não vem de si mesmo, mas do Senhor que o chamou e o sustenta até o fim. Viver em vitória significa mais do que simplesmente vestir a armadura de Deus uma vez ou em momentos de crise. É incorporá-la em cada aspecto da nossa rotina, permitindo que ela molde nossas atitudes, pensamentos e reações. A armadura não é apenas uma proteção momentânea, mas um estilo de vida espiritual que reflete nossa identidade em Cristo e nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. No cotidiano, a aplicação da armadura começa pela consciência constante da realidade espiritual que nos cerca, reconhecer que o inimigo age de formas sutis, muitas vezes através de tentações, distrações, dúvidas e medos, nos ajuda a manter os olhos abertos para as artimanhas dele. Estar atento é o primeiro passo para não ser pego desprevenido. Colocar o cinturão da verdade diariamente significa buscar sinceridade conosco mesmos e com Deus, rejeitando mentiras internas e externas que podem minar nossa confiança. Isso exige que tenhamos um compromisso real com a palavra, permitindo que a verdade divina guie nossas escolhas e atitudes, mesmo quando isso não é conveniente ou popular. O peitoral da justiça nos convida a viver de maneira íntegra, cultivando um coração reto e uma vida que agrada a Deus. Isso se manifesta em pequenas decisões diárias, na honestidade, na compaixão e na busca por justiça nas nossas relações e ambientes. A justiça de Cristo nos capacita a superar sentimentos de culpa ou condenação, fortalecendo nossa identidade como filhos amados do Pai. Calçar os pés com a prontidão do Evangelho da Paz nos ajuda a caminhar com serenidade, mesmo em meio às turbulências. Ser mensageiros da paz significa que levamos a esperança do Evangelho aonde formos, oferecendo conforto e encorajamento a outros, enquanto nos firmamos na certeza da vitória já garantida por Cristo. O escudo da fé é fundamental para proteger nosso coração contra os ataques invisíveis do inimigo, como o medo, a ansiedade e a dúvida. Nutrir a fé requer que mantenhamos nosso foco em Deus, alimentando nossa confiança nas suas promessas através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros crentes. Colocar o capacete da salvação diariamente é cuidar da nossa mente guardando-a contra pensamentos negativos, confusos ou desesperançosos. A certeza da salvação renova nossa identidade e nos fortalece para enfrentar as batalhas internas que podem minar nossa paz e segurança. Por fim, brandir a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, significa não apenas conhecê-la, mas usá-la ativamente para enfrentar as tentações e ataques do inimigo. A Bíblia é nosso guia e nossa arma, viva e eficaz, que traz vida e vitória para quem a usa com fé e autoridade. Viver em vitória
É uma prática contínua, que exige disciplina espiritual, intimidade com Deus e uma postura de dependência total no seu poder. É também um convite para influenciar o mundo ao nosso redor, sendo luz em meio às trevas e testemunhas vivas do amor e da força de Cristo. Assim, ao aplicar a armadura de Deus todos os dias, não apenas resistimos ao mal, mas caminhamos firmes, rumo à vida abundante que Ele prometeu, transformando cada desafio em uma oportunidade para crescer na fé, na coragem e na esperança. Que essa prática seja a marca da sua jornada, fortalecendo sua caminhada e inspirando outros a também se vestirem com a armadura do Senhor, vivendo em plena vitória.